Quero falar com você hoje sobre um assunto em continuação do nosso vídeo Se Chegou o Fim dos Tempos. Falando sobre o fim dos tempos, nós temos também uma série de sinais de passagens bíblicas que falam sobre coisas futuras, e nós percebemos que na época que elas foram ditas, essas previsões eram impossíveis, mas com o decorrer do tempo elas passaram a ser possíveis e são até bastante explicáveis dentro da nossa realidade de hoje. Vamos ver, são 10 fatos, 10 sinais muito claros que nós já estamos no final dos tempos. Vamos ver então. Eu quero dizer para você, assista esse vídeo até o final, para que você entenda tudo a respeito desse tema tão importante relacionado com a nossa vida e os nossos projetos futuros para hoje. Bem, o primeiro sinal é a explosão do conhecimento. Lá em Daniel 12:4, a Bíblia diz assim: "E tu, Daniel, fecha as palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." O que significa isso? A ciência se multiplicará, nós podemos ter um entendimento que é a ciência da palavra, o conhecimento da palavra, mas também o conhecimento das coisas humanas, a ciência humana. E nós podemos ver que essa multiplicação aconteceu e ultimamente ela anda muito clara. Por exemplo, o homem andou a cavalo desde os primórdios até 1900, quando foi criado o automóvel. Então, já no século XX, o cavalo que serviu de veículo para o homem durante tanto tempo foi substituído pelo veículo, pelo automóvel, depois pelo avião também. Toda a modernidade na área da medicina, da comunicação. Hoje nós podemos conversar de longe, nós podemos ter notícias pela internet. Então, essa explosão do conhecimento foi prevista lá em Daniel 12:4 e hoje nós já podemos ver ela como uma realidade. Então, isso significa um tempo do fim, como diz no próprio versículo citado. O segundo sinal que eu vejo está lá em Jeremias 23, de 7 em diante, que diz: "Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra." Ou seja, vai substituir o espanto de Deus ter tirado o povo de Israel do Egito para o espanto de Deus ter reunido Israel de todas as partes do mundo. Isso aconteceu, um fato visível, em 1944, judeus de toda parte do mundo descendo no aeroporto de Tel Aviv e se concentrando ali na terra de Israel. Então esse é um sinal também muito claro de que estamos chegando no final dos tempos. Profeta Jeremias. Terceiro sinal que nós podemos detectar, na sequência de 1944. Em 1945, outro fato profetizado passa a ser possível. Está lá em Zacarias 14, de 12 a 15, ele fala da batalha das nações, onde os inimigos serão fulminados e a órbita dos seus olhos e a língua dentro da boca vai ser consumida antes que eles caiam no chão. Que coisa incrível! Isso era impossível numa guerra há 2000 anos atrás, há 2500 anos atrás, quando Zacarias profetizou, mas hoje, desde 1945, isso é possível. Então, com a invenção da bomba atômica, quando ela foi solta, foi liberada em 1945, milhões de graus Celsius são produzidos pela bomba e produzem esse efeito de consumir a pessoa, queimar a pessoa, antes até que ela caia no chão. Então aquilo que parecia impossível nesses últimos tempos já é possível também. O quarto sinal que eu vejo é o renascimento de Israel, que se deu em 1948. Quem é brasileiro, quem é patriota, sabe que Oswaldo Aranha, ele estava na presidência das Nações Unidas e na eleição, na votação que teve a respeito
da restauração da nação de Israel em 1948, havia um empate e o voto de Minerva foi dado por Oswaldo Aranha, um brasileiro, o que trouxe bênçãos para a nossa pátria, e aí então a nação de Israel voltou a existir em um dia apenas, numa votação das Nações Unidas. Você veja lá em Isaías 66:8 o que a palavra diz a respeito. Então Isaías 66:8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Veja que interessante, a profecia de que em um dia, apenas um dia, seria suficiente para Israel voltar a ser uma nação. E foi o que aconteceu. Desde o ano 70, quando houve a diáspora, até 1948, Israel não existia mais como nação, mas naquele dia passou a existir. Não é tremendo? O quinto sinal que eu vejo é a comunicação internacional instantânea. Nós sabemos que, por exemplo, em Apocalipse 11, a partir do verso 3, é dito a respeito das duas testemunhas. São dois homens de Deus, levantados por Deus, para evangelizar aqueles que estiverem aqui na tribulação, na primeira parte da tribulação. E eles vão fazer coisas incríveis, mas no meio da tribulação eles vão ser mortos. E depois vão ressuscitar. Mas a Bíblia diz que toda a terra verá isso. Como pode? Duas pessoas morrerem em Jerusalém e a terra inteira ver aquilo. Era impossível isso há pouco tempo atrás. Mas com a invenção da transmissão pela televisão ao vivo para o mundo inteiro, como acontece nos grandes torneios esportivos, grandes eventos internacionais, vai ser possível que as duas testemunhas sejam vistas pelo mundo inteiro na sua atuação que está lá em Apocalipse 11. Então, esse é um sinal tremendo também. Outro sinal, sexto sinal, é que Jerusalém não estará mais sobre o controle dos gentios. Existia uma profecia de que Jerusalém seria pisada pelos gentios, e isso aconteceu durante muito tempo, do ano 70 também até o ano de 1967, na Guerra dos 6 Dias. A capital Jerusalém foi retomada por Israel, e aí então se tornou verdadeira a profecia de que Israel voltaria, Jerusalém voltaria a ser pisada pelo povo de Israel e não mais pelos gentios. Então, mais uma profecia que está lá em Salmo 102:16, que acaba por se cumprir nos dias de hoje, mais recentemente em 1967. O sétimo sinal que eu vejo é quando a Bíblia fala, Jesus fala lá em Mateus 24, que nos últimos tempos seria como nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, o que nós tivemos? Ora, pecado. Pecado sempre existiu no mundo. Há um pecado muito forte. Também existiu em Sodoma e Gomorra, e o juízo de Deus foi restrito àquelas cidades. Mas haverá uma grande tribulação, algo que afetará o mundo inteiro. Eu creio que o que aconteceu lá nos tempos de Noé, que Deus resolveu acabar com a criação, ou a maior parte dela, tenha sido testes genéticos, com aquela passagem lá em Gênesis 6, onde uma das interpretações pode ser isso, e nós sabemos também que nos dias de hoje nós já temos aí experiências genéticas. Fizeram a ovelha Dolly em 1997, e sabemos que depois disso outros testes, outras provas genéticas aí estão acontecendo, pesquisas, e nós sabemos que a qualquer momento pode aparecer aí algum homem clonado, e isso certamente não vai agradar ao nosso Deus, porque você pode clonar o corpo, mas e o espírito daquele ser clonado? Por que todo ser clonado ele vive menos? Porque não tem espírito, não foi soprado pelo Deus Todo-Poderoso. Então também vejo essa possibilidade de clonar como algo que possibilita que voltem os dias de Noé. O oitavo sinal
são os terremotos. Nós vemos os grandes acidentes geográficos e o terremoto é o maior deles. Desde o ano 1900 até hoje, nós tivemos na Terra mais terremotos do que houve em toda a história do homem. Então, os terremotos estão se intensificando. Imagina que em 100 anos houve mais terremotos, 120, mais terremotos do que em 6.000 anos, pelo menos, de Adão até aqui. Então, está havendo uma concentração, um aumento desse fenômeno que aponta para que nós estejamos no fim dos tempos. Nós sabemos que na Bíblia diversas passagens falam sobre terremoto. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, lá no Sinai, Êxodo 19, é narrado um terremoto. Quando Jesus morre na cruz, também existe um terremoto que rasga o véu do templo. Quando ele ressuscita, um outro terremoto que remove a pedra onde Jesus está. Então, terremoto é um sinal da ação de Deus na vida do homem, na vida da terra. E nós sabemos também que mais recentemente, em 2004, houve um grande tsunami, e o tsunami nada mais é do que um terremoto embaixo do mar, que as placas tectônicas se movimentam e com aquele movimento desloca uma grande massa de água, e é o tsunami, né? Aquele tsunami na Indonésia que foi uma grande prova, uma grande atribulação para os homens lá daquele país. Nós sabemos por histórias que são contadas que os cristãos lá na Indonésia são muito perseguidos. Então, naquele final de ano, para que eles pudessem comemorar o Natal, o governo exigiu que eles fossem para as montanhas, para não influenciar ninguém, para que ninguém visse a comemoração, se encantasse pelo Natal. Eles foram para as montanhas. O que aconteceu no dia 26, antes que eles voltassem da comemoração do Natal? Veio o tsunami e matou dezenas de milhares de pessoas que não estavam nas montanhas, logicamente. Então, os cristãos foram poupados pelo nosso Deus Todo-Poderoso em mais uma demonstração de que o terremoto é uma ação de Deus, onde ele exerce o juízo dele, onde ele mostra um caminho para aqueles que ainda estão sensíveis ao que Deus faz. O nono sinal, já chegando no final, vamos falar sobre esse sinal que está aí nos nossos dias, a peste. Muitos perguntam, será o coronavírus então é um sinal de que já estamos na tribulação? Eu diria que não, mas é um sinal de que já estamos no fim dos tempos. Estamos perto, muito perto do início da tribulação. Então a peste, Jesus disse, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são ainda o princípio das dores, não são ainda as dores, mas o princípio delas. Um sinal de que essas pestes, o coronavírus, por exemplo, já é um prenúncio, um sinal do fim dos tempos, ainda não na tribulação, mas muito perto dela. Acredito que o que vai vir na tribulação vai ser muito pior, mas o que aconteceu nesse ano de 2020 conosco já é bem uma amostra do que vai acontecer e bem um sinal de que nos encontramos no final dos tempos. E o 10º sinal, nesses dias de engano que nós vivemos, né, as pessoas dizem que os outros são aquilo que elas são, dizem que os outros fazem aquilo que elas fazem, né, um tempo terrível para nós, um tempo de muito engano. É um tempo onde surgirão falsos profetas e falsos cristos. Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos, até aqueles que foram escolhidos por Deus seriam enganados. Tão forte que seria o espírito de engano. Então, um outro sinal que está iminente, aí, que vai acontecer a qualquer momento, é alguém se levantar como sendo o Messias, aquele que vai salvar
o mundo de todos os seus problemas. Bem, querido, nosso propósito com essa palavra foi mostrar como nós estamos perto do fim. Se não estamos na tribulação, que é um cronômetro de 7 anos para o fim, nós estamos muito perto. Quem sabe estamos a 10 anos do fim, 15, 20, não sabemos dizer, nem Jesus disse quando estava aqui conosco, mas os sinais estão muito claros, as coisas estão acontecendo e nós devemos estar muito perto do início da tribulação. Por isso eu digo para você, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos maus caminhos, deixa o Senhor comandar a sua vida, busque direção em Deus, para que os seus caminhos estejam bem dirigidos juntamente com a igreja que será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, acione o nosso sininho, assista os nossos vídeos, que você vai nos abençoar e eu vou te agradecer muito. E eu disse tudo isso para que você tenha muita paz.